Após a Revolução Francesa, vários países passaram a adotar um sistema administrativo baseado na tripartição dos poderes, dividindo a máquina estatal em judiciário, legislativo e executivo, já que tinha como um de seus principais objetivos evitar a concentração do poder na mão de uma pessoa só. Bem, o Brasil é um dos países que adotaram esse sistema, de modo que nós temos os três poderes de forma independentes, atuando cada um em sua área. Dessa forma, o nosso ordenamento jurídico é composto por várias leis, códigos, decretos, jurisprudências, instruções normativas, etc. E como exemplo, nós podemos citar a Constituição Federal, as leis federais, as leis estaduais, as leis municipais, as leis de saúde, leis ambientais, leis trabalhistas como a CLT, o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil, o Código Penal, o Código Comercial, os Códigos de Processo Civil, Penal, etc. Veja que para administrar um país do tamanho do Brasil, para manter a paz e a harmonia, tudo funcionando de maneira que todos tenham uma vida normal, é preciso criar e manter um sistema legislativo que garanta direitos bem como deveres aos cidadãos. E isso, para nós, os brasileiros, exige um ordenamento de leis extremamente complexo, com milhares de regras e normas. Só para se ter uma ideia, somente o Código Civil tem mais de 2.000 artigos. Como um país devidamente organizado, como um Estado, Israel, naquela época, também tinha os três poderes, mas, diferente dos estados modernos, os três poderes lá não eram independentes. Pelo contrário, eles eram concentrados numa só pessoa, conforme nós podemos ver no livro do profeta Isaías, no capítulo 33, o verso 22. Porque o Senhor é nosso juiz, o Senhor é nosso legislador, o Senhor é nosso rei. Isaías 33, 22. Muito bem, então vimos que Israel tinha os três poderes e também, como uma nação politicamente organizada, o ordenamento jurídico de Israel era composto por várias leis, estatutos e mandamentos avançados e justos, os quais eram de se admirar e causar inveja para outras nações, como podemos ver em Deuteronômio 4, 6 e 8. Então, dessa forma, Israel também tinha suas leis federais, leis sanitárias, leis civis, que regulavam as várias áreas do direito de família, leis criminais, leis comerciais, que regulavam as práticas do comércio, leis trabalhistas, que falavam sobre os direitos dos servos e de como deveriam ser tratados, leis religiosas, etc. Assim, Israel tinha as leis, os estatutos, os juízos e os mandamentos, como podemos ver em vários textos na Bíblia. Porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou minha ordem, meus mandamentos, meus estatutos e minhas leis. Gênesis 26, 5. Guardareis diligentemente os mandamentos do Senhor vosso Deus, e os seus testemunhos, e os seus estatutos que ele vos ordenou. Deuteronômio 6, 17. E andará nos seus caminhos, e guardarás os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e ouvirás a sua voz. Deuteronômio 26, 17. Que andes nos seus caminhos, e que guardes os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos. Deuteronômio 30, 15.
Bem, como se pode notar, não havia um código só e único, mas vários, com aspectos diferentes, regulando diversas áreas da vida do povo hebreu. Hoje, nós usamos um termo técnico para dar nome ao conjunto de códigos e leis de um determinado país. Nós chamamos de ordenamento jurídico. Mas naquele tempo, em Israel, esse conjunto de códigos, mandamentos, leis e estatutos eram chamados de uma forma genérica simplesmente por lei. A Torá, isto é, as instruções, os mandamentos. E é muito comum nós ouvirmos diariamente pessoas falando assim: ah, mas a lei não permite isso. Ou então assim: ah não, mas segundo a lei eu tenho direito. Então, assim também, naquele tempo as pessoas usavam a palavra lei de forma genérica. Então, é por isso que ao conjunto de mandamentos, leis, juízos e estatutos dá-se o nome de mandamentos, ou simplesmente de lei. Isto de forma genérica, para se referir aos caminhos de Deus ou à voz de Deus, isto é, para se referir às ordens dadas por Deus. Dessa forma, Israel tinha o seu ordenamento jurídico, chamado de lei, e dentro desse ordenamento ele tinha vários códigos de conduta que regulavam a vida do cidadão israelita na área civil, na área trabalhista, na área penal, comercial, social, moral, religiosa e espiritual. Era através do santuário que Deus a cada ano ensinava ao povo que havia um código de conduta moral, social e espiritual que servia de padrão para o comportamento do ser humano. Esse código ficava no lugar santíssimo. A transgressão desse código dá-se o nome de pecado. E uma vez por ano havia o julgamento, no qual as pessoas eram julgadas com base naquele código. E o pecado era então removido, concedendo assim perdão ao povo. Por isso, o dia do perdão. Aquele código tinha 10 artigos e nós o chamamos de os 10 mandamentos. E escreveu nas tábuas, conforme a primeira escritura, os 10 mandamentos que o Senhor vos falou no monte. Deuteronômio 10, 4. À lei e ao testemunho, se eles não falarem de acordo com esta palavra, é porque nenhuma luz existe neles. Isaías 8, 20. Guardareis diligentemente os mandamentos do Senhor vosso Deus, e os seus testemunhos, e os seus estatutos, que ele vos ordenou. Deuteronômio 6, 17. E é muito comum entre a maioria das pessoas que afirma que Israel tinha 613 leis, a crença de que ninguém pode cumprir a lei, porque os mandamentos são difíceis de serem cumpridos. Mas para esses que dizem tais coisas, vamos deixar a Bíblia responder. Portanto, este mandamento que te ordeno hoje não está oculto de ti, nem está distante. Não está nos céus para que digas: quem subirá por nós aos céus e o trará a nós para que possamos ouvi-lo e cumpri-lo? Tampouco está além do mar, para que digas: quem irá além do mar por nós e o trará a nós para que possamos ouvi-lo e cumpri-lo? Mas a palavra está muito próxima de ti, na tua boca e no teu coração, para que possas cumpri-la. Deuteronômio 30, 11 a 14.